Olá, amados e amadas, queridos e queridas do Deus Todo-Poderoso, que a graça e a paz vos sejam multiplicadas nesse dia. Amém? Amigo ou do inimigo. 1 de Samuel 30, do 3 ao 19. Vamos ao texto. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tu libertarás. Partiu, pois, Davi e seus 600 homens com ele que se achava, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois os 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão a comer e deram-lhe água a beber, e deram-lhe também um pedaço de pasto de figo seco e 2 cachos de passas. E comeu e recobrou a memória. Então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita. O meu senhor me deixou aqui porque eu adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogos em Ziclac. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matará, nem me entregará nas mãos de meu senhor. Eu descerei e te guiarei a esse bando. E descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, e não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem despojos, nada do que ele havia tomado. Tudo Davi tomou e tornou a trazer. Sabe, lá em Romanos, capítulo 12, 20, diz: se o inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Que história surpreendente! Davi e seus soldados moravam em Ziclac, que na época ficava no território dos filisteus. Quando começa a leitura bíblica de hoje, eles tinham acabado de voltar para casa, pois de vários dias de viagem, e encontraram a cidade queimada. Além de destruir tudo e saquear todos os bens, os amalequitas ainda tinham levado a todos os moradores como prisioneiros. Mulheres, crianças, jovens e idosos. A situação ficou ainda mais crítica quando os soldados de Davi se exaltaram, jogando culpa nele e ameaçando apedrejá-lo. Quando Davi, então, após consultar o Senhor, parte
a perseguição aos inimigos, ele encontra no caminho um homem aparentemente quase desmaiado. Depois de cuidar dele, dando-lhe água e comida, descobriram que, na verdade, se tratava de um escravo dos amalequitas. Era um inimigo que tinha ficado doente e fora abandonado pelo seu senhor. Talvez, agradecido pelo auxílio recebido por ter sua vida poupada, esse homem então ajudou a Davi e seu exército a encontrar o acampamento dos inimigos, derrotá-los em um destaque surpresa e recuperar suas famílias e todos os seus bens. Não importa aqui se Davi sabia ou não quem era o homem quando decidiu acolhê-lo e ajudá-lo. Ajudar o próximo, seja ele inimigo ou não, nunca deve ser motivado pelos benefícios que isso pode nos trazer. Deus espera que seus filhos amem e auxiliem seus adversários, porque foi isso que Jesus fez ao morrer na cruz pelo ser humano. Entende? Essa postura do cristão servirá para comprovar a legitimidade da sua fé. Veja lá em Mateus capítulo 5, 44 e 45, leia. E para que o próprio inimigo seja alcançado pelo amor de Deus e entenda o quanto precisa dele. Como diz o versículo em destaque, dá de comer e dá de beber. Qualquer benefício a mais que resultar nisso, para nós será presente de Deus. Diante de um inimigo, nossa maior vitória será amá-lo a ponto de conquistar a sua amizade. Posso ouvir um amém?